fluido vital. Então, ele necessita do auxílio do magnetizador ou do médium curador. E Kardec continua ainda dizendo, nessa mesma revista de 64, olha só que coisa interessante, um outro gênero de magnetismo muito mais poderoso ainda. Qual que vocês acham que deve ser? Um outro gênero de magnetismo muito mais poderoso ainda é a prece. A prece. Mas aí o que ele complementa? De uma alma pura e desinteressada. Uma alma pura e desinteressada dirige uma prece a Deus. É o magnetismo mais poderoso ainda. Mas para isso, precisa ser de uma alma pura e desinteressada. No Evangelho, tem mais ou menos assim que diz: a prece de um justo pode muito em seus efeitos. Mas para isso precisa ser justo. Para isso precisa ser uma alma pura. Para isso precisa ser uma alma desinteressada. E Allan Kardec continua ainda no Livro dos Espíritos, na introdução ainda, no item 2, falando sobre o fluido magnético. Então ele diz, o fluido magnético, ele pode ser considerado sinônimo de fluido vital. Então, se a gente lê lá, fluido vital, fluido magnético, Kardec diz, pode ser considerado um sinônimo, ou no mínimo, efeito deste. Então, o fluido magnético, ele pode ser considerado sinônimo de fluido vital, ou pelo menos o efeito, o fluido magnético seria um efeito do fluido vital. Estão acompanhando bem? Não é complicado, é? É só a gente ir lendo com calma, né? Lendo, relendo, assistindo de novo as nossas lives lá gravadas. Agora, André Luiz, o espírito André Luiz, novamente, através de Francisco Cândido Xavier, ele nos traz no livro Evolução e dos Mundos, na segunda parte desse livro, capítulo 15, falando sobre o passe magnético. Lembrando que esse livro Evolução em Dois Mundos é um livro que requer, assim, bastante tranquilidade para que a gente possa ler, estudar e compreender, porque é um livro dos mais complexos da série que vem através de André Luiz. Mas o que ele fala? O fluido magnético de uma pessoa pode envolver outra, influenciando-a. Ele está falando no livro Evolução em Dois Mundos, no capítulo 15, sobre passe magnético. Então ele diz, o fluido de uma pessoa, o fluido magnético, pode envolver outra, influenciando-a. Atua também sobre as células do organismo, particularmente as sanguíneas e as histocitárias. O que são células histocitárias? São células que estão localizadas nos tecidos. Então, o fluido de uma pessoa, ele pode envolver outra pessoa, influenciando essa pessoa. E, inclusive, esse fluido magnético, ele atua sobre as células, principalmente as células sanguíneas e as células do tecido. Mas ele continua dizendo, determinando-lhe o nível satisfatório, a migração ou a extrema mobilidade, a fabricação de anticorpos. Então, o fluido magnético está sendo
transmitida a outra pessoa através do passe, a outra pessoa recebe essa influência desse magnetismo, essa migração desse fluido magnético pode possibilitar a fabricação de anticorpos ou ainda a improvisação de outros recursos combativos e imunológicos. Então, através da transmissão do passe magnético, o magnetizador tem a possibilidade de curar uma pessoa, aumentando a imunidade, combatendo as invasões bacterianas. Então, inclusive, neste momento, magnetizadores experientes têm conseguido, à distância, porque não está sendo possível o tratamento presencial, à distância, têm conseguido, de uma forma muito eficaz, auxiliar no tratamento do coronavírus. Mas para isso requer um tempo de estudo, de empenho, de dedicação. É um tratamento magnético oferecido à distância, diariamente, não é uma vez só, pelo menos 15 dias diariamente de atendimento. Mas o que é que nós percebemos aí? O magnetismo atuando, criando, fabricando anticorpos, aumentando a imunidade e combatendo as bactérias, enfim. E ele diz, Allan Kardec, no livro A Gênese, que é a quinta obra da que a gente chama de codificação, ou o Pentateuco kardeciano. Então, lá na Gênese, Kardec diz no capítulo 14, que esse capítulo 14 a gente vem estudando já há algumas semanas, porque ali se fala sobre o fluido. Capítulo 14 vem falando sobre os fluidos. E no item 31, Kardec diz: o fluido magnético condensado no perispírito pode fornecer princípios reparadores ao corpo. Porque esse fluido, nós estamos vendo o módulo 2, fluidos e perispírito. Nós vimos já sobre o perispírito. Então, esse fluido, ele se condensa no perispírito e dali do perispírito, ele vai ser trabalhado para beneficiar. Então, ele continua dizendo que dessa forma, a energia magnética transmitida por alguém, então o magnetizador transmite para alguém, atua no perispírito do beneficiário. Então, o magnetizador oferece o magnetismo, esse magnetismo vai atuar diretamente no perispírito do assistido, do paciente, de quem está sendo beneficiado, e daí do perispírito é que chega ao corpo físico. Por isso que às vezes, a gente já estudou isso no nosso curso de magnetismo, demora um pouco esse processo. É igual a medicação homeopática, ela atua no perispírito. Então, nós espíritas, nós gostamos muito de usar a medicação homeopática. E ela atua no perispírito, e do perispírito ela vai atuar no corpo físico. Então, às vezes, a medicação demora um pouco, não é igual a medicação alopata, que parece uma bomba, né? Pá! Tipo, às vezes, uma anestesia, né? Quem já fez cirurgia sabe como é. O médico diz assim, olha, você conta até 10, você conta 9, você já apagou, né? A homeopatia não. Ela é um processo menos agressivo e demora mais, porque do perispírito para o corpo físico. E nesse processo, ele passa pelos centros de força, que nós já estudamos também, ou os centros vitais, que também, de uma forma geral, é muito conhecido, centros de força, centros vitais, ou
conhecidos como... Ah, muito bem, isso mesmo, conhecido como chakras. Nós espíritas falamos centros de força, centros vitais, mas muitas filosofias, doutrinas dizem chakras. Então, na Revista Espírita, ainda de 64, janeiro de 1864, Kardec continua dizendo que o fluido magnético ele age de certo modo como agente químico, modificando o estado molecular dos corpos. Por isso que com a transmissão do fluido magnético, e Kardec ele fala, a célula malsã, a célula enferma, ela se transforma numa célula sã, numa célula curada, porque o fluido magnético ele é como um agente químico. Então, ele vai modificar a molécula, o estado molecular dos corpos. Ele vai mudar a célula que está enferma numa célula curada. Agora, a diferença de magnetizador e médium curador, porque, de uma certa forma, eu já falei, todos nós temos uma mediunidade quando sonhamos, quando temos uma intuição, uma inspiração, mas o magnetizador, ele não precisa ser médium, aquele médium que a gente diz assim, um médium mais exuberante, um médium mais presente. Não, ele, ao contrário, ele no momento do trabalho magnético, ele não deve, mesmo se ele for médium, naquele momento ele não é para ficar mediunizado. O foco dele é transmitir o magnetismo. Então Kardec explica essa diferença de magnetizador e médium curador. E lá na Revista Espírita ainda, ele vem dizendo, 64, o médium curador pouco emite de seu próprio fluido, pouco emite. Então, entre o magnetizador e o médium curador, há essa diferença. O primeiro, que é o magnetizador, ele magnetiza com seu próprio fluido. Nós temos o nosso fluido vital, nós vamos oferecer do nosso próprio fluido para magnetizar, para auxiliar o outro que está precisando. Agora, o médium curador, o fluido é depurado dos espíritos. Então, o médium curador, ele é apenas um intermediário. Agora, logicamente, que o médium magnetizador espírita, ou mesmo aquele que não seja espírita, porque os magnetizadores clássicos, nós já estudamos aqui sobre isso, eles não eram espíritas, não existia nem o espiritismo, eles não acreditavam nos espíritos, mas eles trabalhavam de uma forma muito honrada, muito correta, com muita dedicação, com muito empenho para curar os seus pacientes, e logicamente que ali haviam benfeitores os assistindo, eles é que não sabiam. Quando nós fazemos algo com dedicação, com vontade, com desejo de ajudar, mesmo que nós sejamos ateus, sejamos materialistas, sejamos um médico, um grande cirurgião, ele não acredita em nada, mas é um excelente médico, correto, procura trabalhar da melhor forma possível, ele vai ser assistido. Mas o magnetizador, ele está ali doando do seu magnetismo. O médium curador, ele é um intermediário do espírito. Mas Kardec lembra, lá no livro, ainda na Revista Espírita, uma passagem de Jesus, quando Jesus orienta os seus discípulos, dizendo o quê? Jesus fala para os seus apóstolos, ide, expulsai os demônios, que a gente pode dizer seriam os espíritos obsessores. Então Jesus diz
Ide, ele determina, ide, expulsai os demônios, curai os enfermos. Então ele diz, ide e curai. Mas ele acrescenta, dai de graça o que de graça recebestes. E Jesus também, ele diz que tudo que ele fazia, que nós também poderíamos fazer. Então, nós temos que ter essa convicção, a vontade firme, estudar, nos dedicar, que nós vamos ter possibilidade de fazer como Jesus ensinou seus apóstolos. A vontade, ela tem servido tanto para curar quanto para aliviar, diz Kardec. E lá no Livro dos Médiuns, Kardec, na segunda parte do Livro dos Médiuns, no capítulo 14, no item 175, o que Kardec nos diz? Os médiuns curadores possuem um gênero de mediunidade que consiste principalmente no dom que possuem certas pessoas de curar pelo simples toque. Jesus curava com simples toque, pelo olhar, Jesus curava, mas os médiuns curadores, lógico que são poucos, mas eles têm essa possibilidade, mesmo por um gesto, sem o concurso de qualquer medicação. Então, os médiuns curadores, que são poucos, eles podem curar de imediato. Agora, lá no Livro dos Médiuns, ainda Kardec diz, a magnetização já é diferente, é um verdadeiro tratamento, seguido, regular e metódico. Por isso que as pessoas que fazem o tratamento conosco, nós orientamos muito, frisamos muito isso. Da mesma forma que nós, quando estamos com um tratamento com o médico, nós temos que tomar a medicação corretamente, porque senão ela não vai ter a eficácia. Aquele que está em tratamento, falta, não segue as orientações, o tratamento nunca avança. O que Kardec coloca aqui no Livro dos Médiuns? Um tratamento seguido, regular e metódico. E ele diz mais ainda, todos os magnetizadores são mais ou menos aptos a curar. Então, todos nós, magnetizadores, temos a possibilidade de curar, desde que saibam conduzir-se convenientemente. Ao passo que nos médiuns curadores, a faculdade é espontânea e alguns até a possuem sem jamais terem ouvido falar de magnetismo. Então, aquele que deseja fazer como Jesus ensinou, ide curai, tem que se preparar, estudar, ter uma conduta correta, procurar ter uma vida tranquila e libada, que vai ter a possibilidade para realizar a cura. Como nós estamos quase chegando ao tempo que o Instagram pode sair do ar, nós vamos pausar o Instagram, vamos encerrar a gravação no Instagram e vamos iniciar novamente no Instagram para que a gente possa dar continuidade agora com a nossa vibração, com o nosso passe magnético espiritual. Então, quem está no Instagram, voltem, já vamos voltar. Só um minutinho, que a gente está voltando aqui no Instagram. Enquanto isso, vamos ver quem está aqui se mais alguém entrou aqui no... Ai, Jesus! Mandando um abraço também para Daniele.
para Geralda, para Rita Maria. Vou pedir aqui ao meu Arnaldo Reis. Não estou conseguindo voltar aqui no Instagram, Jesus, por quê? O que está vindo aqui? Agora eu acho que vai. Agora vai. Voltando aqui novamente ao Instagram, dá uns minutinhos aqui, dá uns 2 minutinhos, para que a gente possa fazer agora a nossa vibração. Vamos nos preparando, vamos reduzindo as luzes, quem desejar, reduzir as luzes em seus lares, para que a gente possa, entrando nesse clima de espiritual, lembrando que no curso agora de hoje a gente viu, todos nós temos magnetismo, todos nós temos a possibilidade de curar. Logicamente que tem momentos que mesmo os trabalhadores da casa, aqueles que ajudam a outros, podem ter o seu momento também de precisar. Então, tem que ter a humildade para dizer, olha, hoje eu não posso, hoje eu é que estou precisando. Porque quantos de nós temos momentos de dores, de enfermidades, passamos às vezes um dia que levamos um susto, um aborrecimento e perdemos a nossa harmonia, o nosso equilíbrio. Então, o trabalhador espírita, ele nunca deve se sentir constrangido para pedir ajuda. Não. Se estiver necessitando de ajuda, peça ajuda. Mas nós vimos, todos nós, se estivermos no razoável equilíbrio, porque perfeição ninguém aqui no nosso planeta ainda possui, mas se tivermos no razoável equilíbrio, nós temos condições de fazer e fazer muito. E nesse momento, então, quem colocou sua água, quem desejar também mentalizar por algum ente querido, por alguém que esteja enfermo, então, por alguém que desencarnou, nós vamos fazendo agora a nossa vibração. Senhor Jesus, benfeitores amigos, aqui nos encontramos, ó Pai, reunidos em Teu nome, e em Teu nome nós te pedimos, Jesus, por toda a humanidade, ainda tão carente, tão desarmonizada, tão enferma. Ó Senhor, sabemos, Jesus, que ao nos encontrarmos ainda aqui encarnados, é porque somos espíritos necessitados, ainda carregando imperfeições, o orgulho, a inveja, o ciúme, a maledicência. Mas nós te pedimos, Senhor, que nos ajude, porque Tu escolhestes 12 para ombrear contigo, mas não eram espíritos perfeitos. Utiliza-se de nós, Senhor, porque Tu dissestes, a seara é grande, os trabalhadores são poucos. Utiliza-se da nossa vontade, do nosso desejo de servir, em benefício de outros irmãos de humanidade. E neste momento, nós vamos unidos aos benfeitores amigos, a equipe espiritual de Dr. Bezerra de Menezes, da benfeitora Sheila de Meimei,
de Joana de Ângeles, Dr. Manuel Filomeno de Miranda, Dr. Marche e todos esses espíritos amigos, essa falange de luz, vamos agora nos unindo a esses milhões de trabalhadores do bem para vibrarmos os nossos melhores pensamentos e sentimentos em benefício de toda a humanidade. Cura, Senhor, cura o nosso planeta. Transforma, Senhor, a psicosfera densa do nosso planeta em paz, em harmonia, em amor. Vamos vibrando nesse momento, vamos vibrando muito amor e muita paz. E os benfeitores amigos vão manipulando as nossas vibrações, o nosso magnetismo, e vão transformando em gotículas curativas. E essas gotas de luz vão sendo derramadas sobre os ambientes hospitalares, sobre todos que agora ali se encontram nos leitos dos hospitais, sobre toda a equipe médica, todos os trabalhadores que ali estão, fortalecendo a cada um. E essas equipes vão trabalhando em benefício desses irmãos. E nós pedimos a outras equipes espirituais que possam se juntar conosco, adentrando nos asilos, orfanatos, penitenciárias, nas ruas, nos lares. Tantos lares ainda, Senhor, em desalinho. Vamos vibrando sentimentos de muito perdão, sentimentos de tolerância, de fraternidade, harmonia familiar, para que as famílias se unam e que a presença do Cristo, através desses emissários do bem, possam envolver todos esses irmãos de humanidade. Vamos vibrando muito amor e muita paz por todos os dirigentes de todas as nações. E os benfeitores amigos vão manipulando o nosso magnetismo e vão transformando, tocando esses corações, despertando em cada responsável do Poder Executivo, Legislativo, Judiciário, de todas as nações, para que eles possam tomar as melhores decisões em benefício da coletividade, lembrando cada um do compromisso espiritual assumido. E essas equipes vão trabalhando, envolvendo, despertando essas mentes e esses corações. E neste momento, nós vamos pedindo a outras equipes, utilizando-se do nosso magnetismo, para que possam magnetizar as águas, o soro, o oxigênio, os instrumentos cirúrgicos, os instrumentos hospitalares, as alimentações, potencializando os efeitos de cura e, ao mesmo tempo, retirando todos os efeitos adversos.
E esses benfeitores vão transformando molécula a molécula, colocando a medicação nas águas, nas medicações, no soro, no oxigênio, assistindo a todos esses irmãos que agora encontram-se nos leitos dos hospitais, padecendo de diversas enfermidades. Mas, em especial, nós pedimos a esses trabalhadores do bem que possam assistir a todos esses irmãos que padecem desse vírus, que agora encontram-se enfermos ou nos lares ou nos ambientes hospitalares. Mas assiste também a toda essa equipe médica, os enfermeiros, trabalhadores, cozinheiros, todos aqueles que ali nos hospitais estão na frente desse trabalho, doando-se em benefício dos demais. Que as nossas vibrações possam envolver a cada um. E enquanto essas equipes espirituais vão trabalhando, nós pedimos a outras equipes que possam assistir a todos os trabalhadores do bem que encontram-se nos campos, nas farmácias, nas ruas, nos supermercados, todos esses irmãos que necessitam diariamente sair de seus lares para auxiliar a continuidade dos serviços essenciais. E esses missionários vão auxiliando, envolvendo, fortalecendo a esses irmãos. E neste momento, pedindo aos nossos anjos guardiães, aos nossos protetores individuais, vamos dirigindo os nossos pensamentos aos nossos lares, familiares, entes queridos, companheiros de jornada, ambientes de trabalhos, de estudos, por aquele companheiro mais necessitado, mais difícil, mais intolerante,